No nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Convido você a abrir sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis, quero reiterar as palavras do pastor Wagner, louvando a Deus pela sua vida, você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe. A gente está feliz com sua presença e sim, temos o compromisso de orar por você e pela sua casa. 1 Reis capítulo 19, é nessa palavra que vamos meditar nesta tarde. Uma história muito conhecida, essa é aquela história onde o profeta Elias está fugindo de uma mulher, a rainha Jezabel, que tinha o ameaçado, e ele então tem uma crise espiritual e emocional, né? Eu costumo dizer que o profeta Elias era aquele homem que tudo que ele pedia a Deus, Deus lhe dava, Deus lhe concedia. Costumo dizer que era assim, Elias dizia e Deus chancelava. Ele dizia, vai ser assim e Deus tá bom. Ele dizia, vai ser desse jeito. Basta lembrar que quando ele fala que não iria chover, ele não diz que foi a palavra de Deus. Lembre disso, ele diz, segundo a minha palavra. Só vai voltar a chover quando eu disser. E Deus olhou para ele e disse, tá bom, eu vou te honrar. Mas aí quando a rainha Jezabel o ameaça, eu penso que nesse momento ele olha para o Senhor e tipo diz assim, o Senhor não vai fazer nada e Deus, ó, silêncio. Aí ele entra em crise. Porque às vezes, irmãos, quando a nossa fé não está acostumada a ser provada, passada pelo crivo, nós entramos em crise. E nessa crise aqui que ele entrou, que foi uma crise existencial mesmo, tá? Uma crise emocional e espiritual. Aí o que ele faz? Ele foge, vai com o seu auxiliar, o seu discípulo até certa cidade, deixa o seu auxiliar naquela cidade e a palavra diz que ele entra no deserto. Caminha um dia sozinho, porque ele queria ficar sozinho, ele estava em crise e ele queria a solidão. A palavra diz que ele se mete debaixo de uma árvore e ele pede a Deus então para o levar. Pode me levar, acabou, quero desistir, não quero mais nada. Era tipo assim, né? Se o Senhor me levar, o Senhor está me fazendo um favor. Eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. E então, é esse momento aqui, em que ele faz essa oração e Deus tem uma conversa com ele. Mas antes da conversa, Deus fez algo, que é o que nós vamos ler, tá? 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 5. Olha o que diz a palavra, 1 Reis capítulo 19, versículo 5. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Imagina que ele está dormindo no deserto, um calor do deserto. Mas a angústia era maior que a comodidade, né? De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus estava falando que ele tinha uma jornada, sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém. Digam graças a Deus. Deixe por favor sua Bíblia aberta, a gente vai voltar algumas vezes para essa leitura. É sobre isso que eu quero falar, gente. Sobre essa comida. Sobre essa comida. A palavra diz que ele comeu uma comida e aquela comida deu a ele uma autonomia de uma caminhada, de uma jornada de 40 dias. Que comida foi essa? Que comida foi essa? Ele estava pedindo para morrer, estava enfraquecido na alma, estava enfraquecido no corpo, aí quer dormir. A palavra diz que o anjo acorda e a palavra diz que ele come aquela comida e a Bíblia diz, fortalecido com aquela comida. Eu gosto da versão da Bíblia que fala de outra forma. Olha o que diz a versão da Bíblia Viva, diz assim, ele se levantou, comeu e bebeu e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites.
Eu gosto também da versão desse versículo aí, na Bíblia, o livro. Olha o que diz: levantou-se então, comeu e bebeu, e aquele alimento deu-lhe forças bastantes para uma longa marcha. Olha o que diz esse mesmo versículo na versão da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada. Que comida foi essa? É óbvio que eu preciso te dizer que essa comida que ele comeu, que a palavra diz que deu a ele uma autonomia de caminhada de 40 dias, não era uma comida normal, tá, gente? É aquela explicação que eu trouxe aqui domingo passado sobre Moisés, quando a palavra diz que ele vai receber as ordenanças lá no Sinai, e ele passa 40 dias também lá no Monte Sinai, e a palavra diz que ele passa 40 dias sem comer e sem beber. Ele estava em outra dimensão espiritual. O corpo dele estava vivenciando, gente, outro tipo de dimensão que não é nossa, que não é a nossa, tá? Por isso que a palavra diz que Moisés ficou com o Senhor dentro da nuvem. Lembrem desse detalhe, né? Quando ele sobe o monte, a nuvem envolve o monte, e lá ele fica com o Senhor 40 dias, ele estava em outra dimensão. O seu corpo sofreu ali uma interferência espiritual, que ele estava em outra dimensão. Essa comida aqui também não era uma comida comum. Entenda que a palavra diz que o anjo trouxe essa comida, o pão estava sobre as brasas, e foi o anjo quem trouxe, então era uma comida especial. Mas eu não quero falar, gente, da comida. Eu não quero falar da comida que Elias comeu. Eu não quero detalhar a comida que ele comeu, mas eu quero falar sobre um alimento que nos prepara para a jornada ou não. Já ouviu essa frase? Nós somos o que nos alimentamos. Nós somos o que nos alimentamos. Atribuem essa frase a Hipócrates, que consideram o pai da medicina. Mas essa frase já foi repetida tantas vezes que a gente não sabe quem a criou, mas isso é uma verdade. Eu e você, nós somos resultado da alimentação que cultivamos na nossa vida. A nossa saúde ou não é resultado da alimentação que temos, do que cultivamos como alimento. Porque é certo, a palavra diz que o que deu vitalidade a ele para uma jornada de 40 dias foi a comida que ele comeu. Na nossa vida, irmãos, a comida que nós comemos, e eu não estou falando agora de alimento, estou falando de tudo que alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Isso define como será a nossa jornada. Temos um casamento saudável ou não, dependendo da comida que estamos preparando para o nosso relacionamento de aliança. Temos uma vida espiritual pujante ou raquítica, dependendo do alimento que estamos entregando na nossa alma e no nosso espírito. O profeta Jeremias, ele explica isso muito bem, e eu quero ler esse texto com você. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, o versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias diz que encontrou a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Ele diz: encontrei a palavra. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Ele diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ou seja, a palavra é alimento. Ele diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. O que isso me faz entender? Que palavras podem ser fonte de alegria e de júbilo ou não. Tem palavras, irmãos, que alimentam a nossa alegria, e tem palavras que alimentam a nossa tristeza. Tem palavras que alimentam a nossa fé, e tem palavras que alimentam a nossa incredulidade. Tem palavras que alimentam a nossa esperança, e tem palavras que alimentam a nossa desistência. Olhe para mim. Quando Elias se mete debaixo de uma árvore e pede a Deus para morrer, como é que estava o coração dele? Desesperança, desânimo, desistência.
Quais foram as palavras que alimentaram o coração de Elias para gerar nele desistência, desesperança e desânimo? As palavras de Jezabel. A palavra diz que quando ele ouviu a ameaça de Jezabel, Jezabel disse assim para ele: diga para Elias que amanhã, essa hora, se eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, porque a palavra diz que quando aconteceu aquele desafio lá no Monte Carmelo, depois que Deus respondeu com fogo do céu, a palavra diz que todo Israel se levantou e exterminou os profetas de Baal e de Azerá, que eram funcionários de Jezabel, né? Quando Jezabel viu aquilo, ele então manda uma mensagem para ele: diga a ele que amanhã, essa hora, se eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, que os deuses façam comigo o que eu pensei em fazer com ele. Pronto. Quando ele recebe essa palavra e ele alimenta o seu coração dessa palavra, ele pensa então em quê? Em morrer. Porque palavra alimenta para a vida e palavra alimenta para a morte. Palavra, meu irmão, olhe para mim, minha irmã, olhe para mim, por favor. Palavra alimenta um casamento de ser restaurado completamente. E palavra alimenta um casamento de terminar, se destruir e falir. Porque palavras são alimento. Sejam o bom alimento, ou seja, o mau alimento. Somos nós que escolhemos as palavras que nutrem a nossa alma. Somos nós que escolhemos. Por isso que eu iniciei com essa frase, né? Que nós somos o que nos alimentamos. Como é que está a tua fé neste momento? Pastor, eu estou me sentindo uma pessoa muito frágil espiritualmente. E a minha fé, eu percebo que hoje não tem a mesma vitalidade de algum tempo. Tem algo relacionado em como você se alimentou nesse período. Porque, irmãos, o que alimentou a alma de Elias para ele pensar em desistir foram as palavras de Jezabel. Por isso que ele estava pensando em morrer. As palavras foram tão duras. As palavras foram tão espiritualmente duras para Elias, que ele disse: só me resta isso. Era tipo assim, né? Entre morrer nas mãos de Jezabel e o Senhor me levar, é melhor que ele faça isso. Mas, gente, quem disse para Elias que aquele era o seu fim? Quem disse para aquele grande homem de Deus que quando ele dizia e mandava descer fogo do céu, Deus autorizava descer fogo do céu? Quem disse para ele? O que ele deixou nutrir o seu coração foram as palavras de Jezabel. E por isso que aquele grande homem de Deus estava tão vulnerável. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que outrora já tiveram tanta fé, já tiveram tanta pujança espiritual, mas durante um tempo, ou você esqueceu, ou você não se cuidou de alimentar a tua alma e teu coração com o alimento certo. E isso drenou a energia, porque alimento, gente, é combustível. Alimento é combustível. Sabe esse ambiente que nós estamos aqui? Percebe? Ele está iluminado, ele está com a temperatura bem amena. Você está conseguindo ouvir a minha voz aí atrás, porque há uma amplificação do som da minha voz. Tudo isso é possível. Sabe por quê? Porque tem uma fonte de energia permitindo toda essa dinâmica. Se alguém for ali fora e derrubar o disjuntor, sabe o que vai acontecer com a fonte de energia? Ela vai cessar. Só que essa fonte de energia, ela não está sendo gerada no disjuntor não, tá, gente? Ela está vindo de outro lugar. Como é que você faz cessar a energia? Só é você cortar a fonte. Isso é para o bem e para o mal. Quando nós estamos permitindo que a nossa alma esteja sendo alimentada, o combustível que alimenta a nossa alma, que nos dá alegria, esperança, vitalidade, coragem. Quando esse combustível é a palavra de Deus, é a palavra do ambiente que a gente vive, que nos mantém, né, acesos, esperançosos. Enquanto essa fonte de energia está inesgotável, mais energia a gente tem, mais esperança a gente tem, mais coragem a gente tem. Você já entrou num ambiente onde você participou de uma conversa de 5 minutos e você percebeu que aquela conversa drenou a sua energia? Já aconteceu isso? Irmãos, eu vivo isso constantemente fazendo atendimento pastoral. É impressionante. A pessoa começa a falar, fala 15 minutos, a pessoa sai: eu estou exausto.
Agora tem atendimento pastoral que a pessoa passa 5 minutos falando, e a pessoa sai e minha alma está cheia de energia, de fé. Tem alguma coisa errada com o combustível. Por que às vezes os relacionamentos, irmãos, estão entrando em colapso? Por que os relacionamentos estão falindo? Porque tem uma fonte de combustível aí, de alimento, que tem alguma coisa errada. E a pessoa não está se apercebendo. Por que pessoas estão tendo crises espirituais e de fé? Tem alguma coisa com o alimento. É o que eu estou alimentando a minha alma. É interessante quando Jeremias diz, em Jeremias 15:16, que quando ele encontrou as palavras e ele comeu, a sua vida se encheu de alegria. Isso me fez lembrar uma história bem interessante. Saul tinha acabado de assumir o reino de Israel. Ele ainda estava tentando recuperar uma parte do território de Israel. E ele estava em batalha contra os filisteus. Naquela época, gente, a desvantagem entre os israelitas e os filisteus era muito grande. A palavra diz, depois você lê o primeiro livro de Samuel, o início, que os filisteus, para dominarem o povo de Israel, eles privaram o povo de Israel de todo tipo de arma. Eles tinham a tecnologia do manuseio do ferro. Eram os filisteus que detinham isso, e parte dos cananeus. A palavra diz que até as ferramentas, enxada, foice, estrovenga, os israelitas tinham que sair de Israel para ir na terra dos filisteus para afiar. Era uma forma de dominá-los, né? A Bíblia diz que nessa época quem só tinha espada e lança era Saul e o príncipe, o filho dele, Jonatas. Só que quando Saul assume o governo, ele vai ganhando essa autonomia bélica, ele vai conseguindo conquistar território, mas a desvantagem, tanto numérica quanto de arma, era muito grande. Mas o Senhor foi dando vitória a Saul. E numa dessas batalhas, a palavra diz que Israel começou a prevalecer, mesmo em desvantagem numérica e de arma. Israel começou a prevalecer, Saul se empolgou, Saul era muito emocional, né? A palavra diz que ele manda trazer a arca da aliança, e eles começam a avançar, e no meio da batalha, os soldados se esforçando, porque para você lutar, você precisa de energia, né? Ele então, num ato impensado, ele diz, a partir de agora, todo mundo de jejum. Já pensou? No momento da batalha você está precisando de força, e você para de comer, você cessa o combustível que te dá energia. Saul diz, a partir de agora todo mundo jejuando, e a gente só vai voltar a comer quando Deus nos der vitória. E ele deu uma sentença, sob pena de morte. O filho dele, o príncipe Jonatas, não tinha ouvido essa palavra. E a palavra diz que Jonatas estava vencendo em outra parte da batalha, Deus tinha dado a ele grande vitória, e ele estava voltando dessa vitória, cansado, exausto. Ele entra numa parte da floresta, e ele vê então uma colmeia, cheia de mel. E num ato de reflexo, ele estava com fome, a palavra diz que ele pega a sua lança, ele tira um pedaço ali daquele favo de mel, traz à boca. Eu gosto desse detalhe dessa história, que a palavra diz que quando ele prova o mel, os seus olhos brilharam. Porque é isso que o alimento faz, né? Tem alimento que a gente, ao provar, os nossos olhos brilham. Mas tem alimento, meu irmão, que quando a gente prova, o brilho vai embora. Sabia disso? Por isso que em algumas relações o brilho fugiu do olhar. Um já olha para o outro e não consegue mais ter brilho no olhar. Sabe por quê? Porque esse alimento já não tem o quê? Já não tem mais energia. Você imagina, irmãos, o que é você estar dentro de uma relação, você estar dentro de um relacionamento, tudo que alimenta essas duas pessoas ou essa família, é só palavra grossa. É só palavra pesada. Quando que vai vir brilho nos olhos, gente? Nunca. Quando que vai vir brilho no olhar? Nunca. Porque aquele alimento que Jonatas, depois de um tempo de batalha, provou, aquele foi um alimento, uma fonte de energia que fez assim com ele, ó, levantou. Mas tem gente, meu irmão, que está ingerindo todos os dias, é mais amargura, não tem mais brilho no olhar. O profeta Jeremias diz que depois que comeu a palavra, veio alegria e júbilo. Não tem mais isso, porque é assim, tá? A comida, ela pode trazer energia que traz o brilho nos olhos ou não. O que é que está alimentando a minha alma? Eu preciso me perguntar nessa noite. O que é que está alimentando o meu coração?
Porque assim como o meu corpo precisa, para ter vitalidade, do alimento certo, minha alma e o meu espírito também. Você olha para alguém de fé, você olha para alguém que a fé dessa pessoa está inabalável, pode olhar para o alimento que essa pessoa está consumindo, e eu tenho uma certeza, é um alimento saudável, é a palavra, é um cântico, é aquilo que a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo, olha, que entre vocês existam salmos, louvores, cântico, uma mensagem, um testemunho, não é assim que Paulo diz? Mas quando eu me reúno, meu irmão, a palavra, o alimento que está na minha roda de conversa, é só alimento que drena tudo. O que vai acontecer com o tempo? Eu começarei a viver o quê? Uma carência muito grande. Assim está a nossa relação com Deus. Assim está a nossa árida jornada no deserto dessa vida. Olha que coisa, né? Quando Elias caminha 40 dias, ele estava no mesmo ambiente, tá, gente? Perceba que o ambiente não mudou, o ambiente era árido, era de escassez, não tinha água, nada tinha mudado ao redor, mas dentro dele tudo tinha mudado. Ele tinha o quê? Vitalidade. Fora era morte, fora era escassez, fora era deserto, mas aqui dentro, força, vitalidade. Por quê? Porque ele estava bem alimentado. Quando você se alimenta de forma correta, deixa eu te dizer, você sai de um culto como esse, e você vai para casa, amanhã você vai trabalhar, possa ser que o ambiente que você está envolvido, continue do mesmo jeito. Mas tudo dentro de você está diferente. Por quê? Porque você se alimentou da forma certa. Eu costumo dizer que o alimento que consumimos e a forma que consumimos podem nos trazer energia ou drenar energia. Jeremias diz que depois que se alimentou, que comeu da palavra, a palavra diz que veio alegria e júbilo. Então, eu preciso me perguntar, o que é que tem me alimentado? O que é que tem alimentado a minha fé? Porque se a minha fé, ela está pulsante, tem algo bom alimentando a minha fé. Mas eu posso ter, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, eu posso ter algo alimentando a minha fé, como eu posso ter algo alimentando o meu ego. Também, tá? Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas, fala sobre obras da carne e fruto do Espírito, perceba que ele cita implicitamente aquilo que alimenta, ou fruto do Espírito ou as obras da carne. Então eu estou com a minha fé cheia de vitalidade e tem algo alimentando a minha fé. Mas eu sou uma pessoa que o ego tem tomado conta de mim, pode ter certeza que eu estou alimentando esse ego todos os dias. Se eu estou com o coração cheio de esperança, tem algo alimentando a minha esperança. Mas se eu estou com o coração cheio de ressentimento, de raiva, de ódio, de rancor, tenha certeza que diariamente há uma fonte alimentando o ressentimento, a raiva, o ódio. Eu conheço pessoas, irmãos, que já tem tempo que essa pessoa alimenta um desejo de vingança. Essa pessoa nutre um desejo de dar o troco em alguém. Isso está adoecendo a alma dessa pessoa e ela não percebe. Irmãos, toda falta de perdão tem uma fonte alimentando essa falta de perdão. É o ressentimento. Todas as vezes que alguém não tem predisposição para perdoar, tem uma fonte alimentando essa falta de perdão. E todas as vezes que a gente fala de perdão, eu costumo dizer, eu sei que não é fácil. Falar de perdão, irmãos, é algo muito desafiador. Não é de agora não, Jesus desafiou os seus discípulos a viverem a bênção do perdão. Mas é a única forma da gente prosseguir libertos, é com perdão. Quando eu consigo me libertar e liberar perdão, algo alimentou essa libertação, tá? Mas quando eu não consigo perdoar e eu não consigo me livrar da raiva e do ressentimento, algo está alimentando o meu ressentimento e a minha raiva. Jeremias disse que quando ele comeu as palavras, o seu coração se encheu de alegria. Então, quem estava gerando alegria? As palavras. Mas também, possa ser que nessa noite tenha gente aqui que o seu coração está tomado pela tristeza. E você não consegue se libertar dessa tristeza.
eu insisto em te dizer, com todo o amor do meu coração e na autoridade do Espírito Santo, há algo alimentando essa tristeza, ou você percebendo, ou sem você perceber. E tristeza, irmãos, é algo que vem para ficar, e sem querer a gente vai alimentando isso. Tem uma fonte, né? E essa fonte, olhe para mim, ela precisa ser cortada. Se na minha vida, quando eu olho para a bênção, eu percebo que bênção é algo que envolve meu coração, a minha vida, eu estou falando sempre de bênção, eu estou falando sempre da graça do Senhor, tem algo alimentando a bênção do Senhor na minha vida, mas a maldição também. No Salmo 109, o salmista disse assim: amou a maldição e ela grudou nele. Eu gosto demais dessa versão da Bíblia. O salmista diz, ele amou a maldição e ela grudou nele, é o que acontece, tá? Quando a palavra fala no Salmo 23 que as bênçãos do Senhor nos acompanhariam, se eu amo a bênção, ela vai me acompanhar. E é interessante que esse acompanhar, quando a gente vai olhar no original, não é acompanhar e seguir assim passivamente, né? A palavra no original hebraico, acompanhar, é algo que está sendo perseguido. Ou seja, quando eu amo a bênção, ela me persegue, ela quer estar grudada em mim. Mas o Salmo 109 diz que quando eu amo a maldição, ela também fica grudada em mim. E às vezes é sem perceber, tá? Quantas pessoas que já me disseram assim, pastor, parece que na minha família tem uma maldição hereditária. É uma repetição. Se repetiu na vida do meu avô, na vida do meu avô, na vida do meu pai. E de vez em quando eu vejo se repetindo na minha vida. Alguma fonte, meu irmão, de alimento não foi cortada. Alguma fonte de alimento não foi cortada. Porque essa é uma regra. Essa é uma regra. Quer que algo morra? Pare de alimentar. É simples. Não é fácil não, tá? Mas é uma regra simples. Como é que eu mato algo? Só eu parar de alimentar. Você já teve planta em casa? Que já morreu debaixo dos seus cuidados? Gente, é uma sensação tão horrível, né? Um tempo lá em casa que a gente estava numa correria. Gente, e era uma suculenta. Suculenta não bebe água, gente. De repente, quando a gente viu, a bichinha tinha morrido. Pense a sensação de remorso que eu comecei a ter. Meu Deus, eu não consigo cuidar de uma suculenta que não bebe água. O que é que eu vou cuidar? O que foi que aconteceu? Eu não me apercebi e eu cortei a fonte. Porque se você não alimenta algo que tem vida, você cortou a fonte, vai morrer mais cedo ou mais tarde. É assim. Por isso que casamento morre. Por isso que amizade morre. Por isso que vida de intimidade com Deus vai à falência. Em algum momento, a fonte foi cortada. Agora, no nome de Jesus, olhe para a autoridade que Deus nos dá. Meu irmão, se eu percebo que uma amizade, se eu percebo que uma relação que eu tenho de uma pessoa que eu respeito muito, tenho gratidão àquela pessoa, mas aquela pessoa, comecei a perceber que é uma fonte de alimento ruim, o que é que eu preciso fazer? Com todo amor, com todo gesto de carinho, com todo respeito, eu preciso começar a cortar. Senão, o alimento que drena vai continuar drenando. É assim. Isso para o bem, isso para o mal, né? Se eu percebo que na minha família durante muito tempo, o maligno escravizou a história da minha família, com uma repetição de danos que acompanharam netos, filhos, agora já estão na 3ª e 4ª geração, e eu ainda não cortei essa fonte, aquilo vai continuar sendo alimentado e trazendo prejuízo. Eu quero ir para a parte final dessa minha mensagem, dizendo isso para você. Como eu já disse, o alimento que é o combustível tem relação profunda com aquilo que tem vida ou com aquilo que tem morte. Tem um ditado do senso comum que diz assim, né, que se alguém está num buraco e quer sair do buraco, a primeira decisão que essa pessoa precisa ter é parar de cavar. Porque às vezes a gente está num buraco de problema e a gente está cavando mais, né? Eu quero fazer um paralelo à questão da alimentação. Se eu estou percebendo que algo tem me adoecido, para que eu tenha saúde, o que é que eu preciso fazer?
eu preciso parar de me alimentar com aquilo que me adoece. É uma decisão primária. Eu percebo que certos tipos de conversa me adoecem. Eu percebo que certos tipos de presenças me adoecem. Eu percebo que certos grupos que eu participo me adoecem. O que é que eu preciso fazer? Corajosamente eu preciso, pela minha saúde, pelo meu bem, pela minha comunhão com Deus, eu preciso cortar. E isso, irmãos, são decisões assim tão sérias e não fáceis, tá? E não fáceis. Eu lembro quando a Dani começou a fazer o mestrado. Foi um desafio muito grande. E ela participava de um grupo de orientação. E descobriram naquele mestrado que ela era uma cristã. Tudo mudou. Porque hoje os irmãos sabem, né, como é que estão os núcleos universitários, né? Como eles estão tomados. Descobriram que ela era cristã e tudo mudou. Ela tinha uma relação até boa. E a relação foi piorando. Porque imagina, alguém que é orientador, ele tem muito poder e autoridade, né? Mesmo que você seja um aluno muito esforçado, mesmo que você seja uma pessoa muito esforçada. Quem já fez sabe como é. Quantas pessoas que eu conheço que pediram para mudar de orientador, quantas pessoas que eu conheço. E ela percebeu que naquele núcleo ali, ela não conseguiria ir pior. Estava começando a perder a saúde dela. Aquele ambiente. Aquele círculo ali que o salmista fala no Salmo 1, né? Quando ele fala sobre a prosperidade, ele relaciona ao círculo, né? Ao ambiente. Então ela teve que tomar uma decisão. Porque entenda, tá? Para a saúde a gente tem que tomar uma decisão. Para você se sentir vital, você tem que tomar uma decisão. Então você tem que sair de ambiente. É o que aconteceu com Abraão e com Ló, né? Gente, Abraão tinha mais ou menos uma dívida com o pai de Ló. O pai de Ló tinha morrido, é o que a história mostra. E o pai de Abraão e Abraão meio que adotou Ló como um filho. Por isso que quando Deus disse para ele, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar, não era para Ló seguir Abraão. Não era. A palavra diz que Ló foi porque Abraão precisava proteger Ló e levou. Só que a ordem de Deus é, Abraão, a minha promessa é só com você. O que foi que aconteceu? Deu problema. Porque todas as vezes que a gente obedece à voz de Deus pela metade, vai dar problema, hoje ou depois. Ou hoje ou depois, isso é regra, tá? Deus me deu uma ordem, obedeço pela metade, vai dar problema, ou hoje ou depois, foi o que aconteceu. A palavra diz que os dois enriqueceram muito, muito, muitíssimo, e agora os empregados de Abraão começaram a brigar com os empregados de Ló. E Abraão percebeu, se eu não me antecipar, o problema entre os nossos empregados vai chegar em nós dois, e eu não quero isso. Chama Ló para uma conversa e diz o quê? Ó, filho, faz o seguinte, a gente precisa se separar. Eu acho que o que eu tinha que fazer com você eu já fiz. Já te protegi, agora você já é um adulto, você já é um homem rico. Escolha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Deu até a Ló, né? A prerrogativa da primeira escolha, que era dele por ser mais velho. Por que Abraão tomou essa decisão, gente? Porque ele percebeu que ali tinha uma atmosfera, um ambiente, aquele universo ali da família não estava sendo mais saudável. E antes que piorasse, o que ele fez com a fonte que alimentava ele, cortou. Irmãos, tem fonte de discórdia que a gente tem que cortar. Tem família que está sendo alimentada pela discórdia, isso tem que ser cortado. Foi o que Abraão fez. Doeu demais. Foi difícil para ele se libertar do seu sobrinho, que era como um filho para ele, sim, foi. Mas ele teve que cortar. Antes que aquela fonte da discórdia aumentasse. Quando nós não temos esse cuidado e deixamos a fonte que está alimentando, continuar alimentando, isso vai trazendo problema e vai generalizando. E às vezes quando a gente vai tentar agir, não tem mais jeito. Foi o que Abraão fez. Entenda isso que eu vou te dizer agora. A alimentação que é combustível tem relação com 3 fatores predominantes. Primeiro, a quantidade. Segundo, a qualidade. E terceiro, a autonomia. Primeira, a quantidade. Segunda, a qualidade. Terceira, a autonomia. A quantidade, obviamente, é quanto você come, né? Você sabe disso. Quanto mais você come, mais você vai ter autonomia. Mas depende também da qualidade, né? Porque você pode comer muita coisa
e essa comida não tem qualidade, né? Quer ver como a gente é experimentado nisso? Vá com os filhos, dia de sábado, para o shopping. A gente estava lá ontem. E eles foram lá num tal de um pula-pula, e quando saíram, qual foi a primeira coisa que eles pediram? Papai, vamos no Mac. Gente, vocês já comeram a batata frita do Mac? Tem coisa melhor do que aquela batata frita? É a mais sequinha de todas, gente. É a mais crocante. É a mais deliciosa, é a mais salgadinha. Você pega aquele sanduíche do Mac, meu Deus do céu. Alimenta, né? Deixa eu te dizer, alimenta. É aquela sensação que a gente tem, graças a Deus lá em casa faz tempo que a gente se libertou de refrigerante. Mas é aquela sensação que a gente tem quando a gente está com muita sede. Já bebeu? Com muita sede. Aquele copo de Coca-Cola, que está suando assim, cheio de gelo. Qual é a sensação quando você está com muita sede e alguém te oferece um copo de Coca-Cola e você toma? A sensação que você tem é essa: ah, meu Deus, continuo com sede. Não, não é essa. Sabe qual é a sensação? Que maravilha! Era o que eu estava precisando. É ou não é, gente? Claro que é. Porque a sensação quando a gente está comendo o alimento nocivo é: foi bom, nutriu, me atendeu, saciou. Você entende por que tem muita gente tendo problema no casamento só lá na frente? Porque você está com uma carência nutricional e você pode estar tomando um copo de Coca-Cola e dizendo: ah, era o que eu estava precisando. Só espera daqui a um tempinho, tá? Só espera daqui a um tempinho. É você com muita fome, passa ali no Mac, pega a batata e come sanduíche. Sabe qual é a sensação que você vai ter momentânea? Era o que eu estava precisando. Só espera daqui a um tempinho. A pior coisa, irmãos, é quando nós estamos nos alimentando com alimentos instantâneos, não nutritivos. Isso vale para tudo, tá? Vale para a nossa fé, vale para as nossas relações, vale para a saúde do nosso coração. E a gente termina de se alimentar e diz: ah, que maravilha, era disso que eu estava precisando. A conta vem depois. Eu dizia isso nos cultos da manhã. Lembrei de você, Thaís. Meu pai morreu de cirrose, gente, com 74 anos. Meu pai faleceu com 74 anos. Quando a gente olhou lá, essa foi a causa. Agora, como é que pode? O meu pai nunca colocou uma gota de álcool na boca. Uma. Meu irmão está ali, meu irmão mais velho. Meu pai, imagina, gente, meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus. Meu pai, quando ele ia em casa, que a gente dava a ele uva, ele dizia: meu filho, eu não vou comer muita uva não, porque isso pode me deixar meio embriagado. Papai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vinho é feito de outro jeito, mas não comia muita uva com medo de se embriagar. Esse era o pastor Arlindo. E aí com 74 anos ele morre de cirrose hepática. Como explica isso? Alguém que nunca ingeriu uma gota de álcool. Eu vou te dizer como explica isso. Uma vida regrada de uma má alimentação. Irmãos, a conta da alimentação no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas relações, nas nossas emoções, ela sempre vai chegar. Porque às vezes nós estamos ingerindo o alimento e esse alimento está dando a gente a falsa sensação de saciedade. Olhe para mim, você percebe, eu estava vendo um médico cristão dizendo isso esses dias. Você percebe que todas as vezes que grandes batalhas espirituais foram travadas, o alimento sempre estava presente. Como foi a primeira queda, hein, gente? Como foi a primeira queda? O diabo apareceu como serpente e falou com a mulher sobre o que, gente? Sobre comida. Sobre comida. O que? Deus disse para você não comer essa comida? Ô bobinha, come. Ele sabe que no dia que você comer dessa comida aqui, você vai ser igual a ele. Como foi a primeira grande tentação de Jesus? Se batiza, vai para o deserto, 40 dias. O que foi que envolveu ali a conversa? Comida. Comida. Vai, transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão.
O alimento, irmãos, está muito relacionado às questões espirituais. E agora eu não estou falando de comida não, estou falando daquilo que nos alimenta, daquilo que determina o final da nossa jornada, pois a palavra diz que quando Elias, ele come aquela comida, ele caminha 40 dias, uma jornada de 40 dias, porque se alimentou bem. A palavra diz que quando o príncipe Jonatas comeu aquele favo de mel, veio brilho nos seus olhos. Mas tem gente que está comendo e está vindo amargura no seu olhar, porque depende da comida que eu estou ingerindo. Isso, gente, é como a gente determina, e eu quero dizer isso para encerrar, como a gente determina que vai ser o nosso dia e nossa semana. Isso passa pelas músicas que eu ouço, isso passa pela programação televisiva, isso passa pelas mídias sociais que eu consumo. Meu irmão, eu estou querendo vitalidade, eu estou querendo saúde emocional e espiritual, e aquilo que eu estou ingerindo todos os dias é como me alimentar todos os dias do sanduíche do Mac e achar que isso vai nutrir a minha alma. Meu Deus, meu Deus. E a conta vai chegando, né? Como eu disse, o alimento ele tem relação com 3 fatores importantes: qualidade, quantidade e autonomia. A palavra diz que a comida que Elias comeu deu a ele autonomia de 40 dias. Tem gente, meu irmão, que acha que se alimentar no domingo na igreja vai lhe dar autonomia para passar a semana. Não vai te sustentar. Não vai. Se o único dia que eu abro a palavra de Deus e leia no domingo, é quando eu venho às vezes na quarta na igreja e eu quero sustento espiritual, não terei. Porque alimento, meu irmão, a gente precisa, no mínimo, né, 3 vezes ao dia. Ainda falta as outras coisas. Você vai no médico e aí onde o médico diz, você está precisando de umas vitaminas, você está precisando de um reforço. Porque quando a gente faz, né, a bateria de exames, então vai dar a fotografia, né, de como está a vitalidade da nossa alma. Está precisando tomar mais alguma coisa. E às vezes eu estou nutrindo a minha alma com a mensagem de domingo e apenas, e tão somente isso. Não dá. Eu quero, no nome de Jesus, para encerrar, que você se olhe agora, como se o Senhor tivesse te dando a capacidade de fazer um exame. Sabe aquele check-up? Check-up que a endócrino passa, né? Você vai fazer o exame, te dá um raio-x. É isso que vai dizer como é que estão os fatores do seu corpo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor nos faz enxergar como é que está a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. Porque quando a gente não se alimenta bem, isso reflete diretamente. E aí a gente pode ter uma fotografia do porquê que o nosso relacionamento está desse jeito. Por que a saúde emocional e espiritual dos nossos filhos está desse jeito? Porque tem muito a ver com o alimento que essas crianças, adolescentes, receberam dentro dessa casa. A gente falou nos cultos da manhã agradecendo a Deus por toda a palavra de zelo, de carinho que a gente teve nessa última semana. O Daniel esteve internado e foi bem desafiador. Todos esses dias eu dormia no hospital, a Dani estava com ele durante o dia, e a gente estava com o Daniel assim desde a segunda-feira anterior. Desde a segunda-feira, da terça-feira, o Daniel já não se alimentava. A gente estava alimentando ele com a seringa, então ele bebia água com a seringa e a gente colocava o alimento pastoso também com a seringa. Foi assim a terça. Na quarta-feira a gente levou na pediatra. A pediatra passou o remédio, a gente ficou em casa segurando, porque levar no hospital, né, gente, é um desafio. Ambiente assim bem... Quando chegou na quinta-feira, ele não conseguia pegar o canudinho da garrafinha dele para beber água, porque a boca dele estava muito machucada. Eu disse para ela, a gente precisa levar ele para lá, pelo menos lá ele vai se hidratar. Final da segunda, terça, quarta, a gente ia alimentando, e era assim, ele bebia água na seringa, a gente colocava alimento pastoso na seringa, com muita luta, vamos levar para o hospital. Ele passou a sexta-feira no hospital, já decidiu que iria internar, eu dormi com ele na sexta.
No sábado, meu Deus, a Dani foi para o evento das mães, eu fiquei com ele durante o dia do sábado, e ela mandou uma mensagem: como é que ele está? Daniel não falava. Daniel é muito expressivo, ele ainda não verbaliza muito, mas ele é muito expressivo. Ele não tinha mais expressão. Porque é assim, irmãos, que acontece quando nós estamos subnutridos. Foge o brilho dos olhos, a gente começa a entrar num colapso silencioso. Chegou no sábado à noite, eu olhava para o meu filho, ele não tinha mais expressão. Já estava sendo hidratado, a medicação já estava fazendo efeito. Praticamente dormia o sábado o dia todo. Por quê? Porque o corpo estava debilitado. É o que muitas pessoas, irmãos, não entendem, porque que o casamento está mais silencioso. Olha, ele não fala mais, ela não fala mais. Tem alguma coisa que está alimentando essa relação. Ah, meu Deus, eu acho que a minha relação contigo está meio silenciosa, o Senhor não fala mais comigo. Tem alguma coisa relacionada com a alimentação. Antes eu falava e eu sentia, pastor, uma vibração assim da palavra de Deus. Só abria a Bíblia, parece que saltava para dentro de mim. Mas hoje eu não sinto mais isso. Tem alguma coisa nessa alimentação. Porque foi assim que a gente viu Daniel. Passou o sábado à noite, eu dormi com ele no sábado. Aí a Dani foi me render de manhã, eu vim ministrar nos cursos, voltei para lá no domingo. Ele já estava, se recuperando. Mas quando eu cheguei lá no domingo à noite, depois que ministrei aqui, na Santa Ceia, ele já estava dormindo. Na segunda-feira, sabe esse pãozinho da Santa Ceia? A irmã Rocilda que faz, uma irmã abençoada aqui. E ela faz o pãozinho que a gente consagra, e ela faz também outros que as crianças amam. As crianças já terminam o culto, eles não são o pão consagrado não. O pão consagrado é para a Santa Ceia. E aí a Dani levou o pãozinho que ele e a Helena gostam demais. Gente, foi a primeira coisa que Daniel colocou na boca. Eu disse para a irmã Rocilda, é claro que brincando, que foi o pão milagroso. Quando ele colocou o pão na boca, o menino não queria mais parar de comer. Obviamente que a boca dele já estava sarada. E aí na segunda-feira de manhã, prepararam um pratão de cuscuz com ovo. Ele é nordestino, né, gente? Gente, quando esse menino comeu aquele cuscuz com ovo, o menino voltou a falar. E o menino voltou a verbalizar. E agora não parava, não conseguia mais ficar na cama. Porque é assim que acontece quando a gente se nutre. É assim que acontece quando a gente nutre uma relação. É assim que acontece com o casamento, quando a gente começa a alimentar esse casamento, esse relacionamento de palavras de bênção, de esperança. Ô, meu irmão, é desse jeito. Não existe o meio termo, é desse jeito. Ou você alimenta para a vida, para trazer, como diz Jeremias, alegria e júbilo. Ou como aconteceu com o príncipe Jonatas, para trazer brilho nos olhos. Ou então você vai ficar assim, inerte, triste. No nome de Jesus, tenha coragem de perguntar ao Senhor, e que o Espírito Santo indague ao seu coração nessa tarde. Meu Deus, como é que está o alimento da minha alma, o alimento do meu espírito, o alimento da minha casa? Esse alimento que eu, meu marido, eu e minha esposa, nós temos nutrido. Como é que eu tenho nutrido os meus filhos? Que alimento os pais têm trazido para os seus filhos? Isso é muito importante. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Se você puder nesse momento, coloque assim as tuas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Irmãos, essa questão de alimento é tão séria, que às vezes nós estamos nos alimentando de tal coisa que impede a gente até de ouvir a palavra. Sabia disso? Até a palavra de Deus, ela é bloqueada quando o nosso alimento tem sido outro. Sabia disso? Às vezes tem algo alimentando tanto a nossa alma, e tem algo que a gente nem tem percebido. A nossa alma se alimenta daquilo, dia e noite. É no celular, é na televisão, é na revista, que até a palavra de Deus, quando chega, ela encontra resistência, porque a gente está acostumado com outro tipo de alimento. Eu espero que o Espírito Santo esteja revelando no teu coração isso. Ah, meu Deus. Encha os nossos olhos de um brilho dos céus. Um brilho que alimenta a nossa alma. Nós queremos o alimento, meu Deus, que vem dos céus. Não o alimento dessa terra. Um alimento que vem dos céus.
alimenta o nosso coração, que nada substitui, meu Deus. Nada substitui esse alimento dos céus. O alimento que traz vitalidade na nossa alma, no nosso coração. Como nós precisamos disso. Como nós necessitamos disso no nosso dia a dia. Precisamos, meu Deus. Necessitamos. Declare isso. Obrigado, meu Deus. Minhas vestes do sangue lavei, E das tuas águas eu bebi. E este é o meu alimento, meu Deus. Pra ser uma oferta agradável a ti. Sim, Minha vida te consagrei. meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. É isso que me alimenta dia e noite, meu Deus. É a tua palavra. Vem tua obra em mim completar. Você pode declarar isso nessa tarde. A tua glória. Vamos declarar isso mais uma vez. A tua palavra. Se alimente disso nessa tarde. Alimenta a tua alma, alimenta o teu coração nessa tarde. Declare isso. E que esse seja o alimento do teu espírito nessa tarde. Oh, meu Deus. É disso que nos alimentamos neste dia. Nada mais importa. Nos alimentamos da tua palavra. Oh, e das tuas águas eu bebi. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Minha vida te consagrei. Sim, meu Deus. Renove a sua aliança com o Senhor. Renove o seu compromisso com o seu Deus. Renove a fonte que alimenta a sua alma. O que é que alimenta a tua alma? O que é que alimenta a tua alma? O que é que alimenta o teu coração? É a palavra de Deus. Sim, meu Deus. Isso alimenta a nossa alma. Isso alimenta o nosso espírito. Nós estamos nos preparando para morarmos nos céus. Então estamos nos alimentando daquilo que é dos céus. Oh, meu Deus. Sim, meu Deus. É tudo para o Senhor. É tudo para ti, meu Deus. O Senhor é sim o Senhor e o meu Deus. Você pode declarar isso nessa tarde. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Tu és a fonte que me alimenta. Tu és a fonte que me alimenta. Tu és a fonte que me alimenta. Sim, meu Deus, tu és a fonte que me alimenta. Nada mais. Nada mais.
isso mais uma vez, tua glória em meu rosto, até que o mundo possa tua glória em meu rosto, tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver até que o mundo possa ver a tua glória. tua glória em meu rosto brilhar. Com os teus olhos fechados, fica um instante aí com o Senhor. É só você e o Senhor. Deixa o Espírito Santo alimentar a tua alma agora das coisas dos céus. Deixa o Espírito Santo nutrir o teu coração de esperança, oh, de alegria, de contentamento, de ânimo. Eu oro por você nesse momento que tem vivido um tempo de desânimo e de desesperança. Que o Senhor renove o alimento do teu coração neste momento. Que o Senhor renove o alimento da tua alma neste momento. Você precisa se alimentar de coisas que te levem para mais perto de Deus, para o ambiente que você está indo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa se alimentar das coisas dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa se alimentar das coisas que são provenientes dos céus. Do que você tem se alimentado, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes as coisas que têm alimentado a nossa alma são as coisas dessa terra, somente as coisas daqui, somente as coisas daqui. E por isso que a palavra de Deus não consegue nem ter espaço. É tanta coisa daqui que a palavra de Deus, o novo de Deus, não consegue nem ter espaço. Porque quando você está se sentindo saciado, quando você está se sentindo saciada, você não consegue ingerir um novo alimento. Oh, no nome de Jesus, diga ao Espírito Santo: a minha alma tem fome, tem sede de Deus, e é disso que eu preciso me alimentar. Espírito Santo do Senhor, faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso depois. Este é o alimento que nutre o nosso espírito, este é o alimento que nutre a nossa alma. Ah, venha sobre nós, Espírito Santo, nos alimenta. O profeta Jeremias diz que encontrou as palavras e comeu, então se encheu de alegria, então se encheu de júbilo. Ah, meu Deus, no nome de Jesus, venha alimentar os teus filhos com o alimento que vem dos céus, assim como aquele pão sobre as brasas que alimentou o profeta, dando a ele uma autonomia de uma jornada de 40 dias e 40 noites. A nossa jornada, meu Deus, não tem apenas 40 dias, mas o Senhor tem nos trazido o alimento correto. É do Senhor que queremos nos alimentar, é do Senhor que queremos nutrir o nosso espírito, a nossa alma. Sim, meu Deus, por isso temos escondido a tua palavra no nosso coração, que o mundo possa ver a tua glória em nosso rosto, no nosso olhar, nas nossas atitudes, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, continue nos alimentando. Seja cheia do Espírito Santo do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa o Senhor te saciar nesta tarde, deixa o Senhor saciar a tua alma neste dia. Diga isso para Ele. Sabe, você que tem percebido uma deficiência na tua saúde emocional e espiritual, o Senhor quer te nutrir a partir da sua palavra, como disse Jeremias. No nome de Jesus, que o Senhor traga alegria ao teu coração, que o Senhor traga alegria à tua alma. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Como nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti, Espírito Santo. Completa a Tua boa obra em nós, completa
A tua boa obra em nós é só a tua palavra, meu Deus. Nada mais nos sacia, só a tua palavra. Que relacionamentos sejam restaurados através da tua palavra, meu Deus. Que a fé seja restaurada através da tua palavra. Que a convicção, a esperança, a certeza de salvação, meu Deus, que tudo isso seja revitalizado através da tua palavra. Nos alimentamos de ti, meu Deus, no mundo que tem ofertado, meu Deus, tanta comida estranha, de um mundo que tem, meu Deus, oferecido tanto alimento que não nutre, mas que traz saciedade momentânea. Nós escolhemos nos alimentar da tua palavra. E como disse o profeta Jeremias, nos alimentamos e ela traz alegria e júbilo ao nosso coração. É assim que a gente quer voltar, meu Deus, para as nossas casas, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Você que está alimentado de Deus, bendito é o nome do Senhor. Estamos alimentados, meu Deus, de uma esperança. Estamos alimentados de uma coragem. Estamos alimentados de um ânimo que vem dos céus. Estamos alimentados para a jornada, meu Deus. Continuamos no deserto. O cenário ainda é causticante, mas nós estamos alimentados na nossa alma, no nosso espírito, prontos, meu Deus, com autonomia para uma jornada que o Senhor, no teu propósito, estabeleceu para a nossa vida. Estamos alimentados na tua palavra, e com a força dessa comida nós vamos ainda caminhar muito, meu Deus. Ainda temos muita coisa para realizar, como aconteceu na vida deste profeta, deste homem de Deus, que achava que era o fim, e o Senhor deu a ele um alimento que o trouxe, meu Deus, de volta ao cenário, à missão. E o Senhor então lhe deu autonomia para uma jornada de vitória, uma jornada vitoriosa. Eu tenho certeza que é dessa forma que o Senhor está preparando essa tua filha e esse teu filho. Obrigado pelo alimento da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Te agradecemos. Leva-nos em paz. Nos dá, meu Deus, um restante de domingo muito abençoado, no nome de Jesus. E que a jornada da semana, meu Deus, o alimento de hoje esteja nos impulsionando. E amanhã também vamos nos alimentar, e depois também vamos nos alimentar. Pois é assim, meu Deus, somente assim que suportamos a jornada árida do deserto. Somente assim suportamos. Nós te agradecemos. Levante suas mãos para os céus e se alimente disso no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz. Se alimente do Senhor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus.